Continuando, pessoal, essa vai ser a segunda semana, né? Eu vou trabalhar a parte lógica e a estrutura condicional, tá? Vamos pegar aqui, então tá aqui, tá a disciplina e vamos pegar o material. Se você quiser pegar as videoaulas aqui, pega o link. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Nesse canal, então, eu tenho as videoaulas aqui. Essas três aqui, apresentação, primeira semana aula é Tech, primeira semana parte 2. Isso tudo aqui é da primeira semana. Então eu estou criando agora a segunda semana, tá? Na segunda semana, então, a gente vai ter duas atividades aqui. A primeira atividade é estudar a tabela verdade, entender os operadores lógicos. E a segunda, entender as estruturas de controle de decisão, tá? Então, vamos abrir aqui a tarefa. Então vai estar escrito assim, a segunda semana de aula de atividade à distância, primeira atividade lógica, tá? Vou colocar esse título, segunda semana de aula ETEC, parte 4. Bom, é importante estudar a tabela verdade, tem vários conectivos aqui, tá? Os mais importantes pra gente é o e, ou e o não, tá? Implique-se somente se eu vou passar, tá? Mas os mais importantes são esses três aqui pra gente, que tem na programação, que é o AND, o OR e o NOT, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai aprender o que é uma proposição. Proposição é toda sentença declarativa, com sujeito predicado ao qual pode-se atribuir, sem ambiguidade, apenas um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então vai ser uma sentença que você pode falar se ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, Brasil é um país do continente africano. Essa expressão é declarativa e eu posso atribuir um valor para ela. No caso, ela é falsa, tá? A segunda, 2 é um número par. Também é uma sentença declarativa e no caso ela é verdadeira. Salvador é capital da Bahia. Também é uma frase declarativa, proposição verdadeira. Agora, que dia é hoje? É uma frase interrogativa. Não tem sentido afirmar se ela é verdadeiro ou falso. Feliz Natal é uma frase exclamativa. Também não dá para afirmar se ela é verdadeiro ou falso. X é um número ímpar. X é uma incógnita aqui no caso, então não tem como eu saber, beleza? Então isso é uma proposição. Então o primeiro exercício que vocês vão fazer é esse aqui. Verificar se essas frases aqui são proposições. Marca se é ou não, só isso, tá? O segundo exercício também é para verificar se é uma proposição. Tá? E a parte 2 a gente começa a entrar nos operadores, tá? No nosso operador não, na lógica ele é representado assim. No concurso às vezes ele aparece um tio na frente de uma letra, tá? Por exemplo, P. Eu posso representar essas proposições aqui, ó, Brasil é um país continente, por uma letra. Geralmente eles usam P, Q, R e S. Então, por exemplo, posso falar, Brasil é um continente africano, eu chamo de P. P representa que Brasil é um país continente africano. Tá? Beleza. Então a negação. A negação significa inverter o valor lógico. Tá? Eu vou estar utilizando então P e Q, duas proposições, porque eu vou ter outros conectivos aqui, que seria o não, o e, ou, tá? Para fazer a comparação. O importante aqui, pessoal, é guardar a regra. Se guardou a regra, você consegue resolver as condições ou pensar em condições na programação, tá? Então, por exemplo, primeiro, como é que você vai montar com dois símbolos proposicionais aqui? Você vai ter 4 linhas, sendo que na primeira coluna, que vamos fazer aqui, sendo que na primeira coluna vai ser 2 verdadeiros e 2 falsos. E na segunda é a metade, é um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, tá? Então se você tem dois símbolos, vai ser 2 elevado a 2 símbolos, vai dar 4 linhas. Então aqui eu tenho a primeira coluna
metade de 4 que é 2, então esses 2 verdadeiros, 2 falsos. Que isso aqui comecei com 2, aqui seria o que? Um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Beleza? O não P, pessoal, o não P tem várias formas aí, mas pra gente é importante saber o que significa o não. O não é inversão, então eu estou negando P. Eu venho lá na coluna do P. Observa, na primeira linha aqui é verdadeiro, então ele passa na primeira linha falso. Primeira linha, segunda linha verdadeiro, segunda linha falso. Terceira linha falso. Inverte. Terceira linha verdadeiro. Quarta linha falso, quarta linha verdadeiro. Não significa inversão. Tem alguns exemplos aqui, usando frases declarativas. Ó. Se eu falar que P, Salvador tem praia, e pedir o que significa não P, Salvador não tem praia. Tem outras formas de representar o não, tá? Então vocês podem dar uma lida, isso aqui serve até para concurso. Tá? Beleza. As negações dos símbolos matemáticos, ó, qual que é a negação do igual? É o diferente. É sempre o oposto. Maior igual, menor. Menor igual, maior. Maior, menor igual. Menor, maior igual. Tá? Então a gente viu o não, que significa inversão. Ou é outro elemento da lógica importante, também chamado de junção. Ele é representado assim, ó, na lógica. Tá? Mas a gente usa ou em programação a gente usa o OR. Né? Dada duas proposições P e Q, então a gente vai ter aquelas duas proposições para poder analisar como que se obtém o resultado de um OU. Né? Então aqui na verdade você vai guardar o seguinte. O OU está aqui no meio, você tem aqui, você poderia até falar aqui, ó. Você fala lado 1, ó. Lado 1 não interessa o que tem que indicar, e aqui lado 2. Só para entender a regra. Se um dos lados for verdadeiro, o resultado do OU é verdadeiro. O OU só é falso quando os dois lados são falsos. Observa aqui, ó. Falso ou falso? Ele é falso. Para o resto das opções aqui, ó, tem sempre um verdadeiro. Na primeira linha tem 2 verdadeiros, na segunda tem um verdadeiro em P, na terceira tem um verdadeiro em Q. Então, regra do OU, se um dos lados for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. O OU só é falso quando os dois lados são falsos. Beleza? Aqui tem exemplificando: Sol é uma estrela, céu é azul. Dois símbolos aqui, P e Q. Aí o OU, P ou Q? O Sol é uma estrela ou o céu é azul. Tá? Tá. Aí a gente continua aqui, tem mais exemplos aqui, vocês vão dar uma lida aí. Conjunção. Conjunção seria o nosso E ou AND. Tá? Vamos pegar a regra do E, do AND. Chama-se conjunção também, tá? Vou colocar lado 1 para vocês entenderem. Lado 2. Observe o seguinte. O E é verdadeiro quando os dois lados são verdadeiros. O E é falso quando um dos lados for falso. Então observa a primeira linha, os dois são verdadeiros. Então deu verdadeiro. Agora observe que nas outras linhas tem sempre um falso. Observe que na outra tem 2. O E, se um dos lados for falso, o resultado é falso. Só é verdadeiro quando os dois lados é verdadeiro. A forma escrita aqui, exemplificando: Sol é uma estrela, Q, a Lua é um satélite. P e Q, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. Tá só mostrando aqui. Mas o mais importante é essa regra aqui. Então foi o não, o ou, o E. Essa condicional aqui, eu vou falar, mas vocês não precisam se preocupar com ela. Tá? Ela é um antecedente consequente, P implica em Q. Isso aqui é para quem depois quiser aprofundar, tá? Eu vou falar então, por exemplo, P implica em Q, é só uma condição para esse aqui ser falso. Quando o primeiro lado, quando o primeiro lado for verdadeiro e o segundo lado for falso,
vírgula, o resultado do implica é falso. Então é bem, não é complicado guardar, você tem que guardar só essa condição do implica. O primeiro lado é verdadeiro, o segundo lado é falso. Então o resultado é falso. Para o resto das opções aqui, ele vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Tá? Verdade implica em verdade é verdade. Partindo da implicação falsa, você não pode garantir nada. Por isso que ele toma isso aqui como sendo verdadeiro. Tá? A representação aqui implica em que? Usa o se então. Se Mário é inocente, então Jorge é culpado. Tá? Aí tem outras formas aqui do implica. E o bicondicional, esse é mais tranquilo. Quando é que ele é verdadeiro? Quando os dois lados forem iguais. Ele é verdadeiro. Quando os dois lados forem diferentes, ele é falso. Beleza? Então quando é igual é verdadeiro, quando é diferente é falso. Aí aqui tem os exercícios aqui. E por exemplo, assinale a proposição que é verdadeira. Observa isso aqui. 2 igual a 3 e 2 vezes 3 é igual a 5. Está perguntando se isso é verdadeiro. Deixa eu fazer um semelhante aqui embaixo. Por exemplo, se fosse parte da programação, teria uma condição lá que você teria que verificar. Vou colocar, por exemplo, 4 é igual a 5. Igual a 5 e 2 vezes 2 é igual a 4. Como é que resolve isso? Você vem aqui, olha aqui embaixo. 4 é igual a 5, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Esse aqui é o primeiro lado. Isso aqui é o que? Falso. Beleza. Aí vem o E. 2 vezes 2 é 4. 4 é igual a 4? Sim, é verdadeiro. Verdadeiro. Observa, a gente aprendeu as regras. Regra do E para ser verdadeiro. Os dois lados tem que ser igual a verdade. Se um dos lados for falso, o E é o que? Falso. Como tem um falso no primeiro lado aqui, esse resultado seria o que? Falso. Né? E se isso aqui fosse um OU? 4 igual a 5 é falso. Ou 2 aqui é verdadeiro. Aí a regra do OU é diferente. Se um dos lados for verdadeiro, o resultado é o que? Verdadeiro. Viu que depende muito do conectivo que vocês vão estar utilizando? Então vocês vão fazer um resumo do que eu falei aqui, da tabela verdade das regras, né? Tem a regra, eu posso colocar essas regrinhas aqui junto na tabelinha só. Tá? Deixa eu copiar isso aqui e fazer isso. Não, deixa que vocês vão fazer. Então vocês vão analisar as expressões aqui e falar se é verdadeiro ou falso. Ah, observa essa aqui, ó, que está usando a negação. Deixa eu fazer uma com negação. Vamos pegar. Deixa eu ver. Vamos colocar um não. Vou escrever não mesmo, porque senão vocês não. Não pra vocês pegarem. O não está vinculado ao que está dentro do parênteses, né? E o E está pegando. Vou colocar um parênteses aqui para separar bem, para vocês entenderem. Então, beleza. Então, aqui é um E. 4 é igual a 5, a gente já viu que 4 é igual a 5 é o que? Falso. Ele tem o operador E e o não. Aí a gente abre parênteses, tem o não. Aqui dentro, 2 vezes 2 é 4, é igual a 4 é verdadeiro. Então isso aqui daqui dentro da verdade. Não é? Só que eu tenho que aplicar a inversão do não. Então você reescreve o F aqui, o E. O que significa não verdadeiro? Vai dar o que? Falso. Aí falso e falso dá o que? Falso. Tá? Isso é lógica, tá, pessoal? Isso que vocês vão estar utilizando, tá? Então dá uma lida aqui, dá uma pesquisada nisso aqui, isso aqui é importante, tá? Então não é inversão, onde for verdadeiro passa a ser falso. O ou, se um dos lados for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. O ou só é falso quando os dois lados são falsos. O e, se um dos lados for falso,
o resultado é falso. O E só é verdadeiro quando os dois lados são verdadeiros. Tá? O implica só tem uma condição para ser falso, que o primeiro lado seja verdadeiro e o segundo seja falso. O resultado é falso. Para o resto é verdadeiro. O se somente se os lados forem iguais, dá verdadeiro. Né? Se os lados forem diferentes, vai dar falso. Beleza? Então façam para mim os 3 exercícios e não envie ainda porque tem a parte da condição que vocês vão colocar continuando aí para mim no documento Word, beleza? Mas tá aí, tá legal, dá para fazer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui e mandar essa apostila para vocês de novo. Tá tudo, não resolvi nada, legal. Beleza, valeu.